Você está explorando todo o potencial que a internet tem para vender mais? Nessa aula a gente vai falar sobre anúncios e tráfego pago. Para começar e que a gente fique na mesma página, essa não é uma aula que eu vou entrar numa central de anúncio com você, ali do Facebook, do TikTok, e ficar te ensinando a apertar botão. Tá? Não é isso que a gente quer aqui com você. A gente já te falou que aqui no Ventes a gente foca nos fundamentos. Afinal, táticas são provisórias, conceitos são permanentes. Então eu quero te passar aqui os fundamentos de venda, os fundamentos de você ter campanhas, tráfego pago rolando, porque hoje é assim, mas daqui 2 anos pode ter uma nova rede social, um novo tipo de anúncio e todo esse conteúdo fica obsoleto se a gente simplesmente ficar apertando o botão, criando, subindo campanha, enfim. Isso daqui é o pormenor, é o detalhezinho. Se você realmente é a pessoa que vai fazer isso no seu negócio, tudo bem, você vai aprender, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, cada vez mais está intuitivo essas coisas, mas quanto mais o tempo passa, existem agências, profissionais ou pessoas dentro do seu time, né, quando a gente começa a montar o time, que tem essa característica específica de fazer essas campanhas, né, de fazer o manual dessas campanhas. Então, não vamos focar nisso, vamos focar nos conceitos. Eu quero que você saia dessa aula hoje entendendo esses fundamentos para ser uma pessoa que conversa de igual para igual, que entende, né, a campanha, as métricas, os indicadores, o que está indo bem, para onde que eu vou. Então, muito importante a gente aprender a falar de fundamentos e conceitos na hora de falar de anúncios e tráfego pago. Quando a gente fala de anúncios e tráfego pago, basicamente a gente navega por 3 grandes áreas principais. Primeiro é a área de distribuição de conteúdo, depois a captação e depois o remarketing. Esse eu vou deixar para falar mais no final. Distribuição de conteúdo não tem muito segredo. O que você tem que entender é o seguinte: as redes sociais, elas não foram projetadas, e elas nem querem isso, entregar todo o seu conteúdo para toda a sua base de seguidor. Então, por exemplo, no seu negócio ou no seu perfil pessoal, vamos supor que você tem 30 mil seguidores. Você sabe que quando você posta um stories no Instagram, por exemplo, são pouquinhas pessoas que assistem aqueles stories. Que quando você posta alguma coisa no feed ou um vídeo no YouTube, são poucas pessoas expostas àquele conteúdo. A rede social faz isso de certa forma de propósito. O que ela quer que você faça? Que você impulsione, que você distribua esse conteúdo para mais gente pagando por isso. Então, como uma estratégia, se você tem uma rede social ativa, você gera um conteúdo legal, você produz conteúdo, está nutrindo o seu cliente de informação, criando cada vez mais vínculo, criando a sua credibilidade e autoridade, é muito importante você ter esse braço de distribuição de conteúdo. Pensando nisso, pô, eu tenho um monte de seguidor, mas nem todo mundo está vendo. Ou tem pessoas meio próximas a mim que ainda não me seguem. Como que eu posso fazer com que eles vejam meu conteúdo também? Então esse é um primeiro pilar, distribuir conteúdo. Você simplesmente impulsiona suas publicações para essas pessoas que te seguem ou ainda não, e você quer que te siga, e você faz o quê? Começa a criar cada vez mais proximidade, faz com que de fato ela esteja vendo o que você está falando. Mas o principal foco dessa aula, já que a gente está falando de prospecção, é a captação. Principal função que as pessoas usam o marketing digital é para realmente criar funis onde o lead vai entrar naquele funil, ele vai ser exposto a uma informação, a gente vai captar informações desse lead, nome, e-mail, telefone, e aí ele vai entrar no nosso fluxo, no nosso funil, seja uma continuidade de um funil digital, e-mails e páginas, enfim, várias exposições que a gente vai fazer, ou de fato ele já vai entrar num funil de vendas. Então captamos aquele lead, pronto, prontamente um vendedor, ou você, ou alguém do seu time, enfim, vai entrar em contato, já vai fazer uma venda consultiva, entender a realidade daquele cliente. Então essa captação, ela é muito poderosa, porque pensa no seu funil, pensa na prospecção. Tem várias estratégias de prospecção. Uma delas é justamente você fazer campanhas, você pagar para essas redes sociais ou mecanismos de busca, já vamos entrar no detalhe disso tudo. Você paga, né, você impulsiona publicações, você cria anúncios para que as pessoas expostas a esse anúncio cliquem, colocam as informações e pronto, estão dentro do seu funil. Entende como é uma etapa de prospecção? Você está colocando a pessoa pronto na próxima etapa do funil. Se daqui para frente você vai continuar, por exemplo, você mesmo, beleza, o marketing digital, os anúncios, eles cumpriram a sua missão, que é fazer esse lead entrar no funil. Claro, a gente volta para aquele lance de marketing e vendas, de quão importantes são essas campanhas estarem funcionando, estarem bem direcionadas para o seu público, para o perfil do seu cliente ideal, porque de nada adianta você também ficar captando um monte de lead, um monte de potencial cliente, e esses clientes de nada têm a ver com o seu produto e não converte nada no final. Você só vai estar gastando dinheiro para converter muito pouco.
Mas entendendo esse conceito, vamos entrar um pouco mais a fundo nos dois tipos de anúncios que existe dentro desse mundo do marketing digital. Basicamente, a gente pode falar de uma forma mais passiva e de uma forma, entre aspas, um pouco mais ativa. Por que entre aspas? Porque para mim o marketing digital, ambas as formas são passivas, certo? Você está deixando ali a rede social trabalhar para você, mas uma é um pouquinho mais, você vai para cima, e a outra você espera um pouco mais, tá bom? Essa que você espera um pouco mais, que a gente pode chamar de passiva mesmo, é quando a gente trabalha com rede de pesquisa, com o Google, por exemplo, com o Bing da Microsoft, enfim. Qual que é a ideia desse tipo de anúncio, desse tipo de tráfego pago? É você se posicionar nos mecanismos de busca lá em cima. Então, o que você tem que pensar? Que uma pessoa está a todo momento lá na internet, lá no Google, procurando alguma coisa. Muito provavelmente ela pode estar procurando uma solução que você vende, algum produto, algum serviço. Só que quando ela digita, quais são os primeiros sites que vão aparecer ali para ela? São pessoas, são sites, são instituições que estão pagando para estar ali. Logo embaixo tem aqueles bem posicionados, organicamente, que a gente chama de SEO. São pessoas que trabalham muito bem esse seu posicionamento. Produz conteúdo, tem sites muito bem montados, enfim. Então existe estratégia para você estar bem ranqueado sem gastar nada, mas o objetivo dessa aula não é falar sobre isso. É falar como você está lá em cima mesmo. Você paga para estar lá em cima. E como que você faz isso? Você compra palavras-chave. Então você identifica que, por exemplo, o seu potencial cliente, vamos falar do Ventse no caso, ele digita lá no Google, curso de vendas. Então, claro que a gente vai lá no Google e fala, Google, sempre que alguém digitar curso de vendas, eu quero que a página do Ventse apareça lá em cima. Conforme o número de pessoas e instituições estão querendo essa palavra, funciona num método de leilão. Quanto mais gente quer, mais caro fica. Então, se muita gente está querendo comprar essa expressão, essa palavra, enfim, curso de vendas, vai ficar mais caro. Então, o que fica mais caro? É o custo por clique. Então, se o Ventse quer estar lá bem posicionado com curso de vendas e um monte de outras pessoas e instituições também querem, o custo por clique vai ficar cada vez mais alto. Então, isso é muito importante você ter ciência por duas coisas. Para você saber que você tem que otimizar isso, certo? E saber depois, no final das contas, quantificar para fazer a correlação, para ver se está tudo fazendo sentido. O que você está gastando no total está fazendo sentido para o quanto você está trazendo de vendas. Mas já vamos falar sobre isso. Num primeiro ponto, é muito importante você entender essas palavras-chave, porque existem dois caminhos. Ou você pega palavras-chave específicas, que talvez ninguém está procurando, mas que vai ser muito difícil uma pessoa ir lá e procurar aquilo que você está colocando. Então você sabe que vai vir menos gente, mas você vai estar pagando talvez um pouco mais barato, e quem chegar vai estar chegando bem qualificado, porque pensa, a pessoa colocou exatamente aquilo que você estava procurando. Ou você pode colocar uma coisa mais ampla. Então, vai ser mais amplo, mais gente vai estar querendo essas palavras também. Talvez você vai pagar um pouco mais caro por clique, mas é muito mais gente procurando, certo? Então, vai vir muito mais gente para o seu funil, mas pessoas menos desqualificadas. Então, existe um ponto ótimo. Então, é uma ciência esse trabalho com marketing digital, principalmente com Google e mecanismos de pesquisa, porque esse lance de você descobrir palavras-chave é um negócio que é muito da tentativa e erro, muito do aprendizado. É você saber o que performa e o que não performa. Daí a gente volta naquela história de que tudo que é medido pode ser aprimorado. De nada adianta você querer criar uma campanha no Google sem saber exatamente como que está sendo a conversão, quanto que você está pagando, quanto que você está transformando em vendas no final. Fica muito subjetivo, não adianta para nada. É até perigoso, tem muita gente que gasta dinheiro que não volta depois e não está nem entendendo muito sobre isso. Mas enfim, então, a partir do momento que você tem uma estratégia bem definida de palavras-chave, pronto, você está sempre ranqueado lá nos mecanismos de busca, e sempre que uma pessoa estiver lá procurando sobre aquele assunto e cair na sua página, pronto, ela estará na sua página e cabe a esta página ser bem desenvolvida para você captar esse lead, ou esse lead for enviado para algum atendente, por exemplo, e aí você dá continuidade no processo. Então percebam, o marketing digital, o Google, né, o posicionamento no mecanismo de busca, ele fez o papel inicial da prospecção, uma prospecção passiva, mas que colocou esse lead para dentro do funil. Aí existe a segunda forma, que é uma forma mais ativa, que você é usar redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, e você faz o quê? Qual que é a grande diferença desses tipos de mídia? É que você consegue segmentar muito bem e muito destrinchado mesmo para quem que você quer que aquele seu anúncio apareça.
Por isso essas empresas são tão valiosas. Pensa no passado, né? As marcas estavam acostumadas a aparecer ali numa novela, aparecer no Big Brother, milhões e milhões de pessoas assistindo, mas pessoas de todos os públicos, né? Muitas das pessoas que estavam assistindo de nada tinham a ver com o perfil do cliente ideal que aquela marca procurava. Agora, nas redes sociais, você consegue direcionar, você consegue estabelecer exatamente qual que é a pessoa, qual que é a persona, qual que é o cliente ideal que você quer que apareçam aqueles anúncios. E daí, de forma ativa, esses anúncios vão aparecer. As pessoas não têm que estar procurando por aquela palavra. Simplesmente por ela ter o perfil, né, de idade, de hábitos de consumo na internet, de, enfim, sites que ela segue, enfim, de vários elementos que compõem o perfil da pessoa, simplesmente por ela ter esses elementos, esses anúncios vão aparecer para ela. E, de novo, esses anúncios vão aparecer, vão direcionar para uma página e pronto, essa página vai fazer todo esse papel de novo, de captar esse lead ou direcionar para esse lead. Então, perceba, independente do canal que ele está sendo originado, num mecanismo de busca, num Google que ele ativamente procurou a palavra-chave, ou ali num Facebook, num Instagram, num TikTok, que ele simplesmente estava lá, vendo foto, passando stories e apareceu um anúncio. Ele vai ser enviado para uma página. Essa página vai ter o papel de converter esse lead, de dar continuidade nesse lead no processo de vendas. Claro, ali pode rolar uma venda, se for um ticket mais baixo, talvez, ou se for um produto de alto nível de consenso, pode rolar. Mas a gente não está falando sobre isso aqui, a gente está falando de um processo de vendas onde a prospecção foi feita de forma digital e aí ele vai cair no colo do vendedor, colo do time de vendas, que aí vai dar continuidade no processo. Entendido o panorama geral, o que você tem que se preocupar? Existem métricas, é uma parte de uma ciência tamanha, né, que, enfim, cada vez mais as pessoas se especializam nisso. Então, vou te dar o panorama geral para você cada vez mais estar ciente de tudo que você tem que olhar. No mecanismo de busca, então, você tem que estar de olho nesse tal de custo por clique. Quanto que você está pagando nessa palavra-chave? E na rede social que está mostrando ali para os potenciais clientes, que tem aquele perfil que você determinou, você tem que ver um negócio que chama CPM, que é o custo por milhar. Quanto que você está pagando para aquele anúncio aparecer para tantas pessoas? Quando você faz essa relação, você vai sempre medindo e aprimorando, porque, principalmente em redes sociais, hoje em dia, marketing digital é um jogo de você criar cada vez novos criativos, cada vez mais campanhas, para você interagir com o seu público de maneiras diferentes. Vai ter criativo, vai ter campanha que vai performar bem, vai ter campanha que não vai performar muito, você vai focar nessa que está performando bem. Só que passa 1, 2 semanas, esse anúncio caduca, você tem que subir um novo, você tem que fazer uma coisa nova. Então, você estar medindo quanto que está sendo o custo para entregar para esse seu público, quanto que está convertendo, no final das contas, o que interessa para você é quanto essa página está convertendo e você chegar em uma métrica valiosíssima que chama custo por lead. Então, esse custo por lead, que é o número que você vai chegar, seja vindo daqui, seja vindo dali, é o ponto inicial para você começar a analisar performance, analisar se as coisas estão dando certo e o que você tem que fazer, o que você tem que mudar, se você está indo bem, se é melhor você dar alguns passos para trás. Porque pronto, o que esse número mostra? Quanto que você está gastando para ter um lead novo ali no seu funil. E desse número você vai destrinchar várias outras métricas para ver se realmente essa campanha como um todo está fazendo sentido. Você sai ali do CPL, então custo por lead, quanto que está me custando gerar um lead, para você chegar depois em um valor que chama CAC, que é o custo de aquisição de cliente. O que é o CAC faz? Ele pega uma correlação da sua taxa de conversão em vendas para o custo por lead. Então vamos fazer uma conta básica? Vamos supor que você está gastando R$10 de CPL, de custo por lead. Então, para cada lead que entra na sua lista, você está gastando R$10. E você sabe que a sua conversão é de 10 para 1. Então, para cada 10 leads que entram no seu funil, você consegue converter 1. Então, vamos lá. Se você gastou R$10 por um lead e precisa de 10 leads para fazer uma venda, concorda que você tem que gastar R$100 para fazer uma venda. Pronto, esse é seu CAC, esse é um custo de aquisição de cliente. Então, olha como as coisas são. Você começa lá vendo o custo por clique, você vê ali o custo por impressão, custo por milhar, você chega num CPL, que é o custo do lead, para aí sim chegar no seu CAC, que é o seu custo de aquisição de cliente. Ótimo, você chegou nesse número, você já está meio caminho andado. São poucas as etapas depois dessa para você garantir que a sua campanha está tendo o resultado esperado. O que você vai fazer então com esse CAC? Você chegou então à conclusão que você gasta R$100 para ter um cliente no final das contas. A pergunta que eu te faço é: quanto de dinheiro esse cliente te traz?
Você sabe que você gastou 100 para tê-lo, mas quanto que ele vai te trazer de faturamento? Aí você vai fazer a correlação do seu ticket médio com o seu LTV. Parênteses aqui. Não se preocupa com todas essas siglas que a gente está colocando, né? Já falamos várias. Aqui na descrição da aula você tem um material complementar que explica cada uma delas. Mas basicamente, ticket médio e LTV. Ticket médio é mais óbvio, né? Qual que é a média de preço que tem ali as suas vendas? Ah, não, eu vendo produtos de R$30, de R$50, de R$80. A média dos meus produtos dá R$60. Simples assim. Então, todos os produtos que eu vendo, a média é 60. Esse é o seu ticket médio. E o que é o seu LTV? Lifetime Value. É o valor que o seu cliente te gera ao longo do ciclo dele junto com você. Então, por exemplo, se o seu ticket médio é 60 e você sabe que a pessoa costuma comprar 3, 4 vezes com você, vamos colocar 4 vezes com você, você sabe que ela vai te dar R$60 4 vezes, ou seja, o seu LTV vai ser R$240. Olha que interessante. Então a gente está falando de um monte de número, tá? Para chegar e falar assim, legal, eu gasto R$10 para ter um lead. Eu preciso de 10 leads para gerar um cliente, ou seja, eu vou gastar R$100 para ter um cliente. A venda que eu fizer para esse cliente, eu vou ganhar R$60. Então, só por causa disso não adiantaria. Mas eu sei que eu vendo para esse mesmo cliente 4 vezes. Então, ele me gera, na verdade, no ciclo longo, R$240. Então, olha que bacana, gastei R$100 para ter um cliente que vai me retornar R$240. 240 para 100, tá vendo que a gente chegou numa proporção? Nesse caso, 2,4. Isso daí é meu ROAS, tá? O meu retorno sobre o investimento da campanha. Então, é isso que você tem que ter como visualização para saber se as coisas estão dando certo ou não, para saber se você está no caminho ou não. Ciência e arte, mais do que a parte da arte, você criar bons anúncios, fazer ali boas campanhas, talvez bons vídeos que vão engajar os seus clientes e tudo mais, é você se preocupar com essas métricas. Quanto que está sendo cada um dos números para, no final das contas, esse tal de ROAS ser positivo. A minha relação de CAC e a minha relação de ticket médio com LTV ser positiva, ou seja, eu estou gerando mais dinheiro por uma campanha do que eu estou gastando para gerar esse lead. Quando você tem toda essa visualização, aí sim, você é uma pessoa que fala, opa, estou em dia ali com marketing digital, anúncios e tráfego pago. Eu sei estruturar campanhas, de novo, os pormenores de como se aperta o botão, como que você sobe uma foto, para quem que você coloca ali o público-alvo, tudo isso vai mudando a todo momento. Então, você sabendo esse conceito, você já está vários e vários passos para frente de várias pessoas, simplesmente por saber que é um jogo de métricas, é um jogo de você começar a olhar cada um desses números e melhorando cada um deles. Então, você já sabe que lá no começo, você pode melhorar o seu custo por clique, escolhendo melhores palavras-chave, você pode fazer melhores criativos, que vai melhorar ali o seu custo também, que você tem por visualização ali dentro das redes sociais. Você melhora a sua página de vendas, aquela sua conversão da página de vendas, então você vai garantir um custo por lead cada vez menor. Você melhora o seu processo ali dentro do seu funil de vendas. Então, o seu CAC ele diminui porque você é mais efetivo, então você gasta cada vez menos para gerar um novo cliente. E você aumenta o seu ticket médio das suas vendas, você aumenta o número de vendas que faz com mais cliente, porque você aumenta ali o dinheiro que você vai ganhar ao longo da vida dele com você. Então, gastou menos para captar, conseguiu ganhar mais dinheiro enquanto ele está com você. Percebe? Essa relação aumenta de uma forma geral. Ufa! Tenho certeza que essa aula, se você ainda não estava familiarizado com todo esse mundo do marketing digital, você vai ter que assistir algumas vezes. Mas eu te garanto que vai ficar cada vez mais simples. E coloca isso nas suas metas de aprendizado, de fato você entender desse conceito, menos do operacional, mas muito do conceito, porque cada vez mais a gente vai ficar exposto a isso. Cada vez mais a internet é uma realidade. Não é só o único caminho, é mais um dos caminhos, né? Não adianta nada você também só focar na internet e esquecer de todas as outras estratégias de prospecção. Tudo tem que existir em sinergia. Mas quanto antes você se familiarizar com tudo isso, melhor você vai performar. Pode chegar uma nova rede social, você já tem os fundamentos, os conceitos em dia para performar em qualquer uma delas que apareça. Por fim, tem o tal do remarketing que a gente citou lá no começo. O que é o remarketing? Depois que você fez ali uma distribuição de conteúdo, depois que você focou em captar esse lead, você já deve ter entrado, por exemplo, em algum site, digitou no Google, procurou alguma coisa, entrou num site e, de repente, para o resto da sua vida, aquele anúncio, aquele produto te perseguiu em todo lugar que você foi. Você entra no YouTube, ele está lá, você entra no Facebook, ele está lá, em qualquer lugar, qualquer site que você aparece, está ali a fotinho para você comprar tal produto. Isso é o remarketing.
Então você consegue estabelecer alguns mecanismos, alguma estratégia para, a partir do momento que o potencial cliente, que o lead interagiu de certa forma com a sua página ou entrou na sua lista, você consegue direcionar campanhas para esse lead. Então você vai persegui-lo de certa forma por algum tempo, geralmente umas 2, 3 semanas, que você vai continuar mostrando conteúdo, porque talvez ele não estava pronto para comprar de você ou entrar na sua lista ou já fechar com você naquele momento. Mas lembra que o papel do marketing é nutrir esse lead, nutrir esse cliente para aumentar o nível de consciência. Então, mais do que e-mails que você vai mandar e tudo mais, por que não, de forma ativa, você também está atrás dele ali nas redes sociais e nos lugares que ele está frequentando, né, de maneira digital. Então, o remarketing serve para isso, para você continuar ali perto dele, para você continuar na cabeça dele. Uma recomendação que eu te dou é a estratégia de remarketing, ela tem que ser complementar a uma estratégia de captação. Então, se você fez uma captação, por exemplo, conseguiu captar esse lead e vai manter essa nutrição por meio de um remarketing, não é a mesma campanha. Não são as mesmas chamadas para ação que você vai fazer. Por exemplo, se na campanha você captou o nome, e-mail, telefone por meio de uma lista para depois chamar ele, numa campanha de remarketing, você já pode botar direto o telefone do WhatsApp que vai direcionar para o seu vendedor, que vai direcionar para você. Então, pronto, já é um estímulo diferente. Ele já percebe que, ele já está em outra etapa do funil. Lembra, na aula de qualificação a gente falou sobre isso. O pior erro é você tratar leads da mesma forma. Então, uma pessoa que está sendo exposta ao seu anúncio pela primeira vez é muito diferente de uma pessoa que já interagiu, que já talvez entrou na sua página, que porventura já falou com alguém, só que ainda não comprou. Então, com ela, você vai tratá-lo de forma diferente, mesmo que no mundo digital, mesmo que no remarketing, você vai usar outros artifícios, outros gatilhos para estar em conexão com ele. Em meio a tudo isso que a gente está falando, marketing digital, anúncios, tráfego pago, a grande questão é, eles são aliados fortíssimos para a prospecção. Como que você vai gerar novos potenciais prospectos? Existem diversas formas, mas onde está esse nosso potencial cliente? Ele está na internet, ele está procurando, ele está na rede social. Então, cabe a nós nos posicionarmos, fazermos essa primeira abordagem com ele, colocar ele para dentro do funil, mas lembre-se que ele estando dentro do funil, o papel do vendedor, da conexão, do rapport, dessa criação de vínculo, é importantíssimo para que sua taxa de conversão seja a melhor possível. Então, utilize isso como um aliado, mas pensa que não é o fim, não é o único. Você vai utilizar tudo isso para botar cada vez mais gente dentro do seu processo, ganhar volume, ganhar escala, para no final das contas, vender cada vez mais.